Nesse vídeo vamos codificar o exemplo da classe bola em linguagem de programação Java. Então vamos trabalhar com os conceitos de criação de classes e objetos e também com os métodos. Por ser um exemplo básico, não vamos estar trabalhando com os princípios de encapsulamento. Bem, uma classe em Java começa pela palavra reservada class, seguida pelo nome da classe, que vai ser então sempre escrito com letra maiúscula, porque é uma convenção da programação orientada a objetos, e entre chaves eu vou ter o conteúdo da classe, ou seja, os atributos e os métodos. Aqui em cima eu vou começar com a declaração dos métodos, que eu vou ter então o tamanho, que vai ser do tipo inteiro, vou ter o peso do tipo inteiro e a pressão, que também vai ser do tipo inteiro. E agora eu vou codificar o método public static void main. Esse método ele é responsável por executar a classe. O que quer dizer isso? Não é obrigatório que ele esteja presente em classes Java, mas ele deve estar presente em pelo menos uma classe, porque quando executar a classe, a máquina virtual do Java vai procurar por esse método e é a partir dele que vai ter a execução. Se eu tentar executar uma classe que não tem esse método, vai dar um erro. Então aqui, por exemplo, ó, se eu colocar uma letra errada, tentar compilar esse código e executar ele, deu essa mensagem aqui. Uma mensagem de erro. Desfazendo aqui, eu vou então criar um objeto da classe bola, ou seja, então, bola é o tipo do objeto que eu vou criar, o nome dele vai ser futebol, ou seja, eu vou estar criando uma bola de futebol, vai ser igual, o operador new é ele que vai criar então esse objeto, então, ele vai ter o operador new seguido pelo nome da classe, que vai ser bola. Então, nesse momento, futebol é um objeto da classe bola. E agora, então, eu vou pegar e acessar os atributos da classe bola. Então, futebol, que é meu objeto, ponto tamanho. Eu vou dizer que isso aqui é igual a 69. Futebol, ponto peso. E a pressão aqui eu vou colocar em 12. Então aqui eu estou acessando os atributos da classe bola. E agora eu vou colocar um print para exibir essas informações na tela. Vou duplicar esse código aqui porque só vai mudar aqui embaixo. Então aqui, resumindo o que eu fiz até agora. Eu criei uma classe e aí eu criei um método para testar esse código que eu desenvolvi, porque eu vou executar essa classe. Criei um objeto da classe bola, o nome desse objeto é futebol. E aí o que eu fiz? Eu modifiquei os atributos tamanho, peso e pressão do objeto futebol. Esses atributos estão descritos aqui. E aqui embaixo eu vou estar exibindo esses atributos. Então agora eu vou compilar e executar esse código. Essa é a saída da execução dessa classe. Agora eu vou criar um novo objeto chamado bola, só que vai ser basquete o nome dele. Aqui eu vou colocar um valor de pressão aleatório. E agora eu vou exibir os atributos
desse objeto também. Então aqui eu vou mudar, então eu estou me referindo ao objeto basquete. Então eu vou mudar essa informação aqui. Executei o código, compilei e executei. Aqui está a saída da execução. Aqui eu posso ver que esses prints que eu coloquei saíram todos na mesma linha. Então a solução vai ser eu colocar um /n para fazer com que cada informação comece em uma nova linha. Então eu vou fazer aqui em cima. Vou compilar esse código e executar. Então aqui está a saída. Só que o que eu posso perceber? Aqui em cima eu coloquei os prints. Aqui em cima eu coloquei /n e essas informações começaram em uma nova linha. Aqui embaixo não. Só que esse código aqui ele é igual. A única coisa que diferencia um do outro é o objeto do qual eu estou tentando esses atributos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método chamado mostrar dados, que vai ter a função de fazer o que faz essas linhas de código. Então eu vou criar aqui um método public void mostrar dados. Não vai receber nenhum parâmetro esse método. Por que ele vai ser void? Um método void se caracteriza por não ter a palavra-chave return no final desse código. Ou seja, ele não retorna nada, é sem retorno. Então, nunca vai ter essa palavrinha-chave em um método void. Agora, eu vou copiar esse código aqui para cima. Vou copiar e colar aqui em cima. Só que o que eu vou fazer agora? Como esse método pertence à classe, eu não utilizo mais o objeto para acessar os atributos. Eu apenas vou acessar diretamente o atributo da classe. Ou seja, esse tamanho aqui se refere a esse atributo aqui da classe. Eu não preciso mais me referir então ao objeto ponto nome do atributo. E agora aqui então, para mim chamar esse método, eu vou dizer que futebol, que é o nome do objeto, ponto o nome do método. Se eu compilar e executar, vai dar a mesma saída que eu tinha antes. Só que aqui embaixo, agora eu posso estar reduzindo essas linhas de código. Essas 3 linhas de código eu posso apagar elas e substituir por nome do objeto, ponto, nome do método. A hora que eu compilar e executar esse código, já posso ver que todas as informações saíram em linhas diferentes. Aqui para finalizar, eu vou editar o método e eu vou colocar aqui um m para identificar que esse tamanho é em centímetros. Aqui no peso eu vou colocar um g para indicar que é gramas. Aqui na pressão eu vou colocar um PSI, que é uma medida de pressão que é utilizada. E aqui embaixo eu vou colocar um delimitador para identificar que está terminando de exibir as informações de um objeto e vai começar a exibir as informações de outro. Compilei e executei esse código e aqui está a saída. Então eu posso perceber que apareceu aqui o centímetro nos 2 objetos, o grama apareceu nos 2 objetos, o PSI também. Tudo que eu fiz em um método automaticamente se aplicou para todos, porque todos eles estão utilizando esse mesmo método. Agora eu vou iniciar a codificação do método construtor da classe bola. O método construtor é um método especial, porque ele é chamado automaticamente durante a criação do objeto. E a função dele é inicializar os atributos da classe ou executar algum processamento que seja necessário executar ele apenas uma vez. Então, na linguagem Java, o método construtor se caracteriza por não possuir um retorno e por ter o mesmo nome que a classe. Vamos ver como que fica a codificação desse método. Então, public, o nome do método vai ser o mesmo nome que a classe, e em seguida eu vou receber os parâmetros.
e dentro das chaves eu vou ter o código desse método. Então o objetivo agora é eu pegar o valor, então a variável que eu estou recebendo nesse parâmetro e gravar ele dentro desse atributo aqui. Então, tamanho, que é o atributo, é igual ao parâmetro que eu estou recebendo. E o peso, que é o outro atributo, é igual a esse parâmetro. Vou compilar esse código, vai dar um erro de compilação. Basicamente, ele está dizendo que o construtor requer 2 parâmetros e eu não estou passando nenhum. Então, o erro que está dando é aqui. Aqui é onde que eu estou chamando o método construtor. Quando eu crio uma classe e eu não codifiquei nenhum método construtor, automaticamente a linguagem Java ela me dá um método construtor de brinde, que é esse aqui, onde eu não passo nenhum parâmetro. Mas a partir do momento que eu criei um método construtor, esse método aqui deixa de existir. Então, a partir desse momento, vai ser necessário eu passar esses parâmetros na hora da criação do objeto. Os parâmetros que eu espero receber, então, é o tamanho e o peso, que são 2 inteiros. Então, aqui eu vou colocar o tamanho, que é esse aqui, e o peso, que é esse aqui. E agora eu vou comentar essas duas linhas, porque elas não vão mais ser necessárias. E aqui embaixo eu também vou ter que comentar essas duas linhas. E vou passar os parâmetros aqui. Vou compilar esse código e agora vai estar tudo certo. E a execução aqui retornou o mesmo resultado que eu tinha antes. Podemos ver que esses parâmetros aqui contendo o nome deles, underline, parâmetro, não fica um código muito estético. Então isso aqui eu posso remover. Essa parte aqui do nome do parâmetro. Só que o que acontece quando eu faço isso? Eu posso ver que eu tenho atributos e os parâmetros com o mesmo nome, ou seja, isso aqui vai causar uma ambiguidade para a máquina virtual do Java. Então, se eu compilar esse código, vai dar um erro. Então, eu tenho a referência TIS, que serve para resolver esses problemas de ambiguidade. Então, eu sempre vou utilizar a referência TIS quando eu estiver me referindo ao atributo da classe. Então, desse modo, eu vou fazer assim, TIS. O nome do atributo. Dessa forma, isso aqui se refere ao atributo da classe, enquanto que isso aqui está se referindo ao parâmetro tamanho. Então, o TIS sempre se refere ao atributo da classe, e se não tiver o TIS, eu posso estar me referindo a uma variável local dentro do método, ou então a um parâmetro. Por fim, eu vou colocar regras de validação para impedir que os atributos sejam inicializados com valores inválidos. O que são valores inválidos para tamanho, peso e pressão? São valores negativos. Então eu posso colocar se o tamanho, então, for maior que 0, significa que isso aqui é válido. Então, eu vou estar fazendo a atribuição. E aqui no else, eu vou colocar uma mensagem dizendo que o valor é inválido. E aqui eu vou repetir também esse código para o peso. Agora o que vai acontecer aqui? Eu vou botar um valor aqui, menos 69. Vamos ver qual que vai ser a saída desse código. Deu a mensagem aqui, tamanho inválido e tamanho 0 centímetros.
O que acontece? Por que deu tamanho 0 se eu não inicializei ele? Valores primitivos, como por exemplo float e int, quando eu não inicializo eles, eles são inicializados com valores padrão, que é o valor 0. Agora, caso eu coloque um valor certo aqui, vou reexecutar e agora inicializou com o valor 69. E eu ainda vou ter os métodos encher e murchar. Porém aqui eu não vou estar codificando esses métodos. Por que eu não vou codificar eles? Porque para isso vai ser necessário conhecimentos de física. E quais conhecimentos seriam esses? Primeiro eu vou ter que saber qual que é a densidade do ar. E também eu vou ter que saber quanto ar está contido sob uma determinada pressão, para então poder calcular com exatidão qual que vai ser o peso dessa bola. Então nesse vídeo nós trabalhamos com os conceitos de criação de classes, temos os atributos da classe, trabalhamos com o método construtor, que é o método especial que serve para inicializar os dados, e ele é executado toda vez que um objeto é criado. Criamos os métodos mostrar dados e os métodos encher e murchar, porém esses métodos não foram codificados. Os métodos, eles manipulam os atributos da classe. E por fim, temos o método main, que é o método que vai inicializar a execução do meu programa. E aqui dentro, nós então criamos um objeto utilizando o operador new. A partir do momento que eu criei um objeto com o operador new, eu consigo acessar os atributos do método da seguinte forma: nome do objeto, ponto, nome do atributo. E os métodos são acessíveis pelo nome do objeto, ponto, nome do método.